Boa noite, queridos, alegria na paz do Senhor, amém? Só o irmão ali não me conhece? Então, muito prazer, irmão, Silas. Que bênção, irmãos, glória a Deus, né, que teve essa eleição, né, porque aí eu pude vir aqui, eu trabalho na eleição, fui convocado, sou funcionário público, e aí, foto, porque depois a gente fica com a cara toda torta, né, pastor Fernando, assim, quando tá falando e o pessoal tira foto, depois eu vejo lá em Rolândia, fica tudo... Queridos, estava hoje trabalhando em Pau Sul, né, desde as 8 da manhã até quase às 6 e pouco da tarde, por conta da eleição. Então, eu dei glória a Deus por causa disso, porque aí eu tive a oportunidade de estar aqui. Além disso, alguns pastores, colegas, amigos, né, às vezes ligam, olha, a gente quer fazer aqui algum evento e você podia vir pregar, você conhece alguém para indicar? Aí eu indico o pastor Giovanni, né? E aí indiquei o pastor Giovanni para um culto lá em Sorocaba, e aí eu já estou praticamente um mês sem pregar lá na minha igreja, né? Inclusive estou aqui hoje, domingo passado eu não preguei, na outra semana eu não preguei, na outra semana eu não preguei, faz um mês. E aí eu falei, misericórdia, eu ia pregar então dia 23 de outubro, lá em Sorocaba, e eu pedi então para que o pastor Giovanni fosse lá. Falei, então eu pago indo hoje aqui, olha que bênção, me ofereci, irmãos, em nome de Jesus, e ele aceitou. Eu espero que você depois não vá lá brigar com ele e falar, pastor, olha o que você fez com a gente. Glória a Deus, querido, um abraço, né, lá da IPI de Rolândia, dos presbíteros, também dos ministérios todos, que Deus abençoe. A gente ama a IPI de Ourinhos, né, o pessoal de Rolândia tem contato com o pastor Giovanni, gosta muito dele, e agora teve contato com alguns irmãos daqui, né, por conta dos encontros com Deus, de algumas vivências que tivemos juntos lá, glória a Deus. Então, espero que esses laços, né, eles aumentem, a gente possa estar mais vezes juntos, assim, no nome de Jesus. Estou feliz também de ver pastor Fernando ali, que há tempo que eu não via, né, não abraçava sua esposa, Deus abençoe, que legal, viu, muito bom, matar a saudade, né, dos irmãos. E glória a Deus, queridos, esse ano... Eu trabalho em Salto Grande, né? Estou tão perto, mas praticamente o mês de maio inteiro eu não fui na escola, junho eu não fui, julho era férias, agosto, né? Fui viajar, setembro eu fui viajar. Se eu fosse aluno, eu acho que eu já estava reprovado, né? Misericórdia. Ainda bem que eu sou professor, mas eu posso ser mandado embora, misericórdia. Uma hora dessas, né? Ora por mim, para eu ir trabalhar. Glória a Deus. Querido, abre a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 16. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia mais, abra o coração e peça a Deus, mesmo, eu falo lá na igreja, isso eles não entendem, né? Farfalhando a Bíblia, que as folhas farfalham, né? Quando você abrir a Bíblia, já abre falando, Deus fala comigo, cada página que você virar, você fala, Deus fala comigo no nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, também está aqui meu pai e minha mãe, né, que eu nunca posso esquecer, pai, mãe, levanta a mão aí, acho que eles nem ouviram, pai, mãe, amém? Glória a Deus. Eu tenho 30% a menos de audição, acho que meu pai e minha mãe 70%, né, glória, brincadeira, nem ouviram de novo, não riram, aleluia, é bom fazer piada com pai e mãe de longe, né? Fazia tempo que eu não via meu pai e minha mãe também. Queridos, eu sei que a gente esteve em pé aí já há um bom tempo, mas não custa ficar só mais um pouquinho, para em honra, né, a palavra de Deus e respeito a ela, nós possamos ler esta palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1, e nós vamos ler alguns. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão.
O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então Pedro o seguia, saindo, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Quem está comigo, diga amém. Versículo 12, ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que aquilo era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, entrou, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: agora anunciem isto a Tiago, aos irmãos, e saindo, foi para outro lugar. Amém. Glória a Deus. Coloca a tua Bíblia no teu lugar e pega na mão do irmão que está do teu lado. Pega na mão da esquerda, da direita, olha para a cara desse irmão, vê se você tem comunhão com ele. Você gosta desse aí? Se não, troca, dá tempo ainda. Porque às vezes você fala assim: eu não vou muito com a cara desse, pastor. Então troca agora, mas até o fim do culto vai ter que resolver isso aí. Misericórdia. Perdoa, irmão, em nome de Jesus. Deu certo esse aí? Se não, dá tempo, vai lá atrás, vem para frente. Às vezes você fala: não quero pegar na mão desse. Pega agora, em nome de Jesus. Segura firme, porque a bênção que vem sobre a tua vida vai rodar para frente, para trás, para um lado, para o outro, de tal maneira que vamos sair daqui abençoados, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, começa a orar, abre a boca mesmo e fala: Deus abençoe esse aqui. O que você quer para você, pede para ele, para ela, podia. Vai, Deus querido, em nome de Jesus. A Bíblia está lida, Senhor, mas não adianta ser lida, ela precisa ser entendida. E este entendimento não vem da mera letra, não vem das escrituras, ó Pai, que o homem fez, mas vem da tua inspiração. Portanto, meu Deus, eu quero clamar no nome de Jesus, que tu pegues agora a brasa viva do altar. Toca os meus lábios como tu fizeste a Isaías e purifica-me de tal maneira, Deus, que ao transmitir esta palavra, o meu irmão da frente seja abençoado, o de trás seja curado, o da esquerda, Senhor, seja acompanhado, o da direita consolado. Toda a igreja, Senhor, venha ser revelada na tua presença. Vem Espírito Santo, nós te chamamos, nós te invocamos. Manifesta neste lugar a tua glória. Fala comigo, fala com a igreja, eu te peço implorando, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Agora abraça o irmão do lado e fala: Deus te abençoe nesta palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E pode se assentar. Queridos, às vezes eu tenho ouvido pregadores falando a respeito da igreja primitiva e da sua perseguição, e eu fico às vezes um pouco assustado, principalmente, claro, quando esta palavra é trazida no Brasil, porque graças a Deus, nós ainda não sofremos esse tipo de perseguição. Então, às vezes, tirar essas palavras de perseguição de um contexto e jogar num outro que não tem perseguição só para apavorar os crentes, eu acho que não é bom. Pode ser que um dia nós tenhamos que pegar esses textos e contextualizá-los de verdade, mas eu não creio que ainda seja a hora. Nós ainda podemos ler esta palavra e imaginando como eles estavam vivendo, mas não aqui no Brasil, pelo menos, vivemos esta situação de perseguição, de maltrato, de morte, prisão de cristãos. Graças a Deus por causa disso. E às vezes a gente precisa parar e pensar se isso não é ruim, porque parece que a igreja primitiva, por conta dos maltratos, perseguições, prisões e até mortes, era muito mais forte que a nossa, que é livre.
Mas em todo caso, não é essa a reflexão de agora. Eu quero comentar com vocês algumas coisas que nós aprendemos, né, com essa situação em que mesmo uma igreja perseguida, maltratada, presa e às vezes até morta, nós vemos uma igreja que não era impedida por causa disso de servir a Deus, de agradar a Deus, de estar na presença do Senhor e de receber grandes coisas dele. Então nós podemos aprender para viver isso. E através dessa história do que aconteceu com Pedro, Tiago, tendo o rei Herodes, né, como o grande maldoso, e a igreja de Cristo orando, e assim, vamos ver algumas coisas aqui, queridos, que mesmo não estando numa perseguição real, às vezes mais espiritual, ou então carnal, ou outros tipos, mas não essa, eu quero que nós aprendamos algumas coisas, queridos, que nós podemos pôr em prática hoje, inclusive, dia 2 de outubro de 2022. Primeira coisa, os versículos de 1 a 3, diz assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Eu estou usando a linguagem nova, Almeida atualizada, né? Gosto bastante dessa aqui hoje. Queridos, que coisa interessante, né? Toda vez que eu leio esse texto de Atos 12, eu fico pensando no Tiago, que foi morto ao fio da espada, e o Pedro foi livre. E quando a gente imagina assim, alguém sendo morto, de modo geral na nossa cabeça, esse perdeu, acabou, né? Esse aqui não teve mais jeito. E a gente precisa olhar as coisas, não como a gente quer olhar, mas como Deus olha para as coisas, querido. Sabe, a gente ouve essa frase assim, eu sei que ela é muito usada, que como se Deus tivesse uma agenda, que como se Deus tivesse uma coisa assim cheia de planos, já pré-definidas e escritas. A palavra agenda não tem na Bíblia, mas que Deus planejou as coisas a meu respeito e a teu respeito, isso é verdade. Nós cremos assim, nós somos da igreja presbiteriana, né? Nós somos calvinistas, nós cremos na soberania de Deus, nós cremos, queridos, que Ele está no controle. Quando a gente vê em Jeremias 1, lá no versículo 5 em diante, quando ele é chamado, e a Bíblia fala de Jeremias assim, que Deus fala para ele: antes que você tivesse lá no ventre da tua mãe, eu te escolhi, te separei, para que você fosse profeta às nações. Já estava escrito, já estava determinado. Qual que é o problema então? É que a gente, querido, resolve esquecer a agenda de Deus, pegar a nossa, ou pegar aquela que alguém escreveu e ficar acompanhando no noticiário, ficar acompanhando nos diagnósticos médicos, ficar acompanhando nos relatórios de economia, ficar acompanhando em relatórios, em planejamentos que não foi Deus quem fez. O Herodes tinha um plano lá, eu quero usar uma outra palavra que não está vindo, então não é para usar, misericórdia, né? Ele tinha lá uma agenda, o Herodes tinha uma agenda, e na agenda de Herodes, Tiago devia morrer naquele mesmo dia. Na agenda de Herodes, o Pedro deveria ser preso e aguardar a Páscoa, porque o Pedro era o cabeça, né, da igreja, ele que acompanhava os apóstolos em primeiro lugar, muitas vezes era o nome dele que era falado, foi ele que pregou primeiro e 3.000 se converteram, então a Páscoa ia estar cheio de judeu, e aí todo mundo ia ver o Pedro sendo morto. E o Herodes não estava nem aí, se Pedro era cristão, judeu, ateu ou qualquer coisa, mas ele queria ganhar notoriedade entre os judeus, porque ele tinha sido posto como governador lá pelo imperador, e embora fosse um autoritarismo, se os judeus reclamassem dele, ele podia ser tirado de lá. Então ele queria agradar os judeus. A Bíblia diz isso no versículo 3, visto que isto agradava aos judeus. Por quê? Porque uma hora daquela ia ter uma eleição, o povo ia ser perguntado: o que você está achando do Herodes? E eles podiam não apertar o verdinho e fazer para o Herodes. Já pensou? Nem ia aparecer a foto dele lá, e ele não ia gostar disso. Então ele começou a matar e maltratar os apóstolos, simplesmente pelo fato de maltratar, só. Ele não tinha razão.
Você vê que quando os romanos não tinham razão para fazer nada nem com Cristo. Você vê que quando Pôncio Pilatos vai falar sobre Jesus, ele fica questionando: vocês não querem soltar ele? Vocês não querem soltar ele? Ele queria que soltasse. Mas como os judeus ficaram gritando: crucificam, ele falou: eu não posso perder o meu posto, então eu lavo as minhas mãos. E às vezes a gente pensa, queridos, que Cristo estava na mão do Pilatos. Não, Jesus falou o que para ele? Você só está fazendo isso, porque alguém maior que você está permitindo, senão você não tinha condições de fazer isso. E eu acho que nós precisamos urgentemente, como crente, sorridente, com Jesus na frente, porque Ele é valente, voltar, não mais a ler a agenda que o homem escreveu para nós, mas ler a agenda que Deus escreveu para nós. Para Herodes, Tiago ia morrer naquele dia, e Pedro ia morrer daqui a alguns, mas não, na agenda de Deus, Tiago não morreu, foi glorificado, amém? Tiago não morreu. O Herodes pensou: matamos. Não, Jesus falou: glorificamos, vem comigo em nome de Jesus. Para de olhar como o homem vê, para de ouvir o que o homem fala, e começa a entender a vontade de Deus para a tua vida, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. A gente está pagando preço de choro, de angústia, porque é o marido que é ruim. Às vezes é. Às vezes a mulher que é ruim, muitas vezes é. Olha, o solteirão falou. Querido, são os filhos que estão me dando trabalho. Querido, não, Deus está no... a gente canta: Deus está no controle, Deus está no controle. Mas quando chega lá, a gente quer dar na cara de quem fez mal para nós. Como se o Herodes que tivesse a agenda que vai fazer as coisas acontecerem. Você é crente ou não, querido? Se você crê que Deus é Deus, que Ele é soberano, a gente chega a cantar umas músicas assim que a gente realmente não acredita. Se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. É sol maior, irmão? Mas não estou vendo sol brilhar nenhum. Porque no primeiro perrengue da vida começa a reclamar: por que, ó Deus? Por que, Senhor? Querido, a agenda de Deus se cumpre na terra ainda hoje, em nome de Jesus. A agenda de Deus se cumpre na tua casa ainda hoje, em nome de Jesus. A agenda de Deus se cumpre na tua vida ainda hoje, em nome de Jesus. A agenda de Deus está se cumprindo hoje no Brasil, em nome de Jesus. Mas quem ganhou? Eu não sei, não interessa. É Deus quem está no controle sempre, em nome de Jesus. Não quer saber quem vai ganhar ou vai perder, porque em Cristo eu sei de uma coisa: eu sou mais que vencedor, porque Ele me amou. Aleluia! Glória a Deus. Desculpa, eu me empolgo. Querido. Jezabel fez uma agendinha lá: hoje morre Elias, e ticou, e mandou avisar. Ela era muito covarde, né? Ela não podia ter ido logo e matado? Não, ela era tão endemoniada que ela nunca nem olhou para a cara de Elias. Não cai na novela da Record não, viu? Não, o Elias falou só com o Acabe, ele nunca falou com Jezabel, porque Jezabel era tão endemoniada que se o Elias chegasse perto dela, ela caía com a mão para trás sem ele pedir. Não é, pastor? Não concordo. Concorda? Eu acho. O nome de Jezabel significa casada com Baal. Baal é Beuzebu, Astaroste, Asmodeu e Leviatã. É muito demônio numa pessoa só. E não é dos fraquinhos, né? Não é Pombagira. Qual que é a outra? Não sei, só sei que só tem Pombagira, né? Querido, em nome de Jesus, qual foi a agenda que prevaleceu? A de Jezabel? Elias, amanhã por estas horas, faça-me os deuses ou outro tanto, se você não tiver morto como um daqueles profetas. Elias não só não morreu quando ela falou, como Elias nunca morreu. Sabe por quê? Porque não estava na agenda de Deus. Querido, o que está na agenda de Deus é que você é mais que vencedor. O que está na agenda de Deus é que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. O que está na agenda de Deus é o Salmo 103. Eu sou o Deus que cura todas as tuas enfermidades. O que está na agenda de Deus é que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então creia, confie e descanse. Não observe a agenda dos homens, mas sim a de Deus. Não observe a agenda dos homens, mas sim a de Deus. Já decorou? Fala junto no 3. 1, 2, 3. Não, eu não falei 3, falei 3.
Mas olha, tá vendo? Depois chegando na escola, repete comigo, eu não sei falar inglês, mas todo mundo entendeu. Vamos lá, 1, 2, 3. Não olhe a agenda dos homens, olhe para a agenda de Deus em nome de Jesus, amém? É ela que se cumprirá. Versículo 5. Assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja. Coloca ali o começo desse versículo, por favor. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Querido, fala a palavra guardado. Guardado. Ué, Pedro não estava preso? Não, Pedro não estava preso. Pedro estava preso no olhar e na agenda de Herodes. Mas na agenda de Deus, Pedro estava... Ah, meu Deus, olha que diferente. Uma coisa é você estar preso, outra coisa é você estar guardado. Guardado, querido, é porque você vai ser usado depois. Né? Quando você guarda lá, é porque não é que você esqueceu, é que você não prendeu, você vai usar. Por isso você guarda, você protege, você zela, você guarda coisas importantes, coisas preciosas. O que está lá no banco? Está preso? Não, está guardado. E como diria minha mãe, o que é teu está guardado. Eu não vi ainda, mãe. Quem sabe, né? O que é meu está guardado. Mas mãe fala isso, né? Para toda mãe fala, né? O que é teu está guardado, filho. Eu vou fazer 48 em novembro, vocês não esqueceram, né? 29 de novembro. E daqui pouco tempo, 50. E o que é meu está guardado. Eu continuo ouvindo isso. Querido, querida, Pedro não estava preso. Eu fui ver lá no original, falei, será que... Porque tem a versão a corrigida, está escrito que Pedro estava preso. Há outras versões da Bíblia que traduziram por preso. E eu fui ver então lá no grego, né? Já que a gente fez 5 anos de seminário, alguma coisa tinha que ficar disso, né? Misericórdia. Querido, e lá, a palavra que diz ali guardado, está dizendo assim, ó, guardado ou protegido de danos. Pedro não estava preso, ele estava guardado sob o olhar de Deus, para algo que Deus ainda tinha para fazer para a vida dele. Sabe, infelizmente, às vezes a gente pensa que situações complicadas na nossa vida estão sendo perdas de tempo, situações que estão se tornando perda de tempo, ou que Deus esqueceu. Ah, Deus colocou lá e não voltou mais para ver como é que estava. Querido, não. A gente precisa voltar a enxergar que Deus continua cuidando de detalhe. Para os homens, Pedro estava preso, mas para Deus, Pedro estava guardado e protegido, para que depois Deus pudesse dar para ele, sabe o que? Livramento, querido. Deus nos impede às vezes, impede mesmo. Deus paralisa, Deus paralisou Pedro. Imagina que a cidade aonde ele estava empolvorosa, já que o rei estava mandando matar os cristãos. Se Pedro fosse visto andando pela rua, Tiago já tinha sido morto. Então era quase como um prêmio, se alguém pegasse Pedro e matasse e entregasse para Herodes. Então o que Deus fez? Pegou e guardou Pedro. Querido, o inimigo teve que colocar escoltas ao redor. Para quê? Para que Pedro não fosse atingido. O inimigo é tão assim que a mãe de Moisés, Joquebede, está lá na sua casa pensando, o faraó vai matar o meu bebê. O faraó vai matar o meu bebê. Ela ora a Deus e faz o quê? Eu vou livrar o meu filho de faraó e eu vou escondê-lo de faraó. O que ela faz? Um cesto, e calafeta, e aí coloca o menino lá dentro, coloca no rio Nilo, para ele escapar de faraó. Onde o menino vai parar? Na casa do faraó. Ô dó, até rima. Querido, olha esse Deus o que está fazendo. A mulher ora e fala, eu vou livrar meu filho, Senhor. Deve ter sido Deus que deu a ideia para ela. Coloca no Nilo. Imagina quando esse menino está indo e enrosca nos juncos, lá no quintal da casa, do palácio do faraó. Ela deve ter pensado, não, eu acho que eu não entendi a voz de Deus. Como que Deus está fazendo isso, querido? Quantos de vocês aqui têm olhado circunstâncias da vida que têm paralisado, que têm te tolhido em situações, que têm te angustiado? Você fala assim, não, Deus só pode estar pesando a mão sobre mim. Que chega a andar encurvado, parece que está uma mão, sabe, parece que
Está um peso. E você fica pensando, é Deus quem está pesando a mão. Querido, não é Deus que está pesando a mão. É Deus que está te guardando, é Deus que está te reservando, Deus que está te colocando num lugar aonde até o inimigo vai ser obrigado a te proteger e não deixar que o inimigo do inimigo te faça mal, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual que é a resposta? Ninguém na face da terra, em nome de Jesus. Oh meu Deus, mas para de reclamar. Eu estava indo tão bem naquele emprego, Deus me tirou. Não, Deus te livrou, Deus te protegeu. Eu estava tão bem de saúde, de repente agora eu não estou conseguindo fazer nada. Querido, Deus está te colocando num lugar seguro, neste momento da tua vida, para depois te tirar disso melhor, e você vai ser usado por Ele de maneira poderosa. Levanta a tua mão e diga: eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Querido, o povo de Israel foi colocado no caminho no deserto, caminho de escuridão. Oh meu Deus, esse é quem tu és. Tem gente que canta assim, né? Esse é quem tu és, como se fosse ruim isso. Queridos, eles levaram 40 anos para chegar na terra prometida. Abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Olha que coisa que a Bíblia diz. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Queridos, ia levar uma média de 7 dias pelo caminho dos filisteus. E levou 40 anos pelo caminho do mar. Por que Deus fez isso? Queridos, o povo de Israel ficou mais de 400 anos escravo no Egito. Eles não sabiam guerrear, eles não sabiam lutar, eles iam aprender agora no deserto. Se eles caíssem, querido, olha, o povo estava esperando que Deus fizesse o que com eles? O povo estava esperando que eles iriam encontrar a terra prometida, onde manava leite e mel. Mas se Deus os mandasse pelo caminho mais curto, eles não encontrariam a terra prometida, eles encontrariam a morte. Está vendo porque Deus ainda não adiantou aquela bênção que você está falando? Deus é urgente. Tem aqui a campanha das causas urgentes? Não tem? Que bom. Porque a gente põe urgência em coisa que Deus disse não, vai esperar mais um pouco, porque lá na igreja tem, eu já mandei parar. Querido, toda quarta-feira, tarde da esperança, agora deve ser essa campanha das causas urgentes. Eu falo, meu Deus, não tem urgente. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito, querido. O tempo de Deus é perfeito. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Crê mesmo? Amém, eu creio também. Eu creio também. Querido, você prefere 7 dias ou 40 anos, sendo que 7 dias você vai morrer, tá bom? Você vai chegar rapidinho no céu. Ou 40 anos caminhando, mas depois a tua família, a tua geração vai contar uma história linda de que o Senhor faz sinais, prodígios e maravilhas. Você está reclamando com Deus de um tempo que parece que não passa, só comigo que é assim. Ah, meu querido, em nome de Jesus, indo pelo caminho mais curto, eles não encontrariam mais fácil a terra prometida, eles encontrariam a morte. Não reclame quando Deus parecer estar atrasando o teu caminho, porque na verdade o que Ele está é te livrando em nome de Jesus. Amém, querido. Esse ano eu superei minha cota, né? Fevereiro eu fui para os Estados Unidos, preguei lá em Washington, não sei o quê. Em agosto eu fui para os Estados Unidos, preguei lá e não sei o quê. E agora, semana passada, eu voltei dos Estados Unidos. Eles já nem olham na minha cara na imigração. Eu já estou me achando assim, né? Na hora de falar, nem carimbaram meu passaporte dessa vez. Eu falei, misericórdia, eu não sou daqui, eu sou do Brasil. Estou me achando, né, irmãos? Que Deus me deu, né? Alguém falou, pastor, a gente vai lá para Disney e a minha menina não sabe falar inglês. Eu cuido, eu falo. Eu falo hello, good morning, quer comer Coca-Cola? Eu sei falar. Batata frita, fries, eu li tudo, eu sei. Aí os irmãos falam, então vamos, então vamos.
Mas eu não sei, porque eu já viajei. Não se preocupa. Como é que a pessoa vai 3 vezes para os Estados Unidos num ano? Quando os crentes resolvem pagar. Amém? Amém, pastor Giovanni? A pastora falou amém aqui. Quando os crentes pagam para o pastor. Amém, pastor e pastora? Glória a Deus. Amém, pastor Fernando? Pastor gosta, irmão, de uns mimos de vez em quando. Ainda mais... Eita, glória! Ainda mais nos Estados Unidos. Eu fui para Washington, depois fui para Virgínia. E agora fui para Orlando. E Deus ainda deu a graça de voltar uma semana antes do furacão. Olha que Deus bom. Curti, até abracei as princesas. Aí os irmãos falaram, profético. Eu falei, profético o quê, minha gente? Me deixa em paz. Me deixa em paz. Aquilo lá é tudo falso, é tudo mentira. A mulher tem um zíper aqui, né? O Mickey também, é tudo mentiroso aquilo lá. Querido, Deus não está atrasando, Deus está livrando. Olha, sabe quando que eu sonhava com Disney? Nunca na minha vida. E aí quando eu fiz 45 anos de idade, alguém cogitou essa ideia comigo, eu falei, eu não sou doido de ir na Disney. Eu tenho 45 anos, você está pensando o quê? Aí quando alguém chega e fala, vamos, eu pago. Aonde? Quando vai? Né? Dá a hora do voo. Eu nem fui na reunião do presbitério esse ano, olha, que ia decidir o pastorado da igreja. Mas irmãos, é assim, Deus realiza sonho que você nem sonhou. Eu nunca quis, mas se Deus quer levar, eu vou, em nome de Jesus, amém? Aí chegou em agosto, querido, a bênção era em setembro, mas em julho alguém falou, vem para os Estados Unidos. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, mas a igreja vai pagar. Eu falei, então eu vou. Querido, eu fui. E às vezes a gente se intromete naquilo que Deus não está querendo fazer. E eu fiquei lá hospedado numa casa de um homem que eu só soube lá, se desviou. Mas se desviou feio. Que eu acho que até fez macumba para mim. E eu tive que fugir da casa dele, mas literal. E nessa fuga, porque eu não estava entendendo nada, a hora que eu fui correr para poder pegar o táxi para sair da casa que eu estava, veio um cachorro, um cão mesmo, coisa ruim, reco-reco, língua peluda, não sei. Mordeu a minha perna. Que está a marca que nunca mais vai sair para eu lembrar. Deus já tinha dito, é em setembro, mas eu quis em agosto, que é o mês do cachorro louco. O cachorro me mordeu, querido, e eu falei, misericórdia. Não conseguia andar, o homem do Uber estava me esperando, eu, chorando mesmo, uma dor insuportável. Eu nunca fui mordido por cachorro, foi a primeira vez, né mãe? Foi? Minha mãe fala que não sabe. Mas, olha, foi terrível. E aí, alguém falou para mim, não, olha, não se preocupa. Aqui nos Estados Unidos, quem é mordido por cachorro ganha o green card. Falei, não, eu dou o endereço do cachorro, se vocês quiserem, né? Às vezes a gente pensa, Deus está me paralisando, sabe por quê? Eu tive que tomar 7 injeções antirrábicas, 7 injeções tetânicas, e eu... Na véspera da viagem nova para os Estados Unidos, eu ainda estava tomando a vacina. E eu falei, não pode ser, né? Deus está querendo me tirar a bênção que Ele mesmo deu. Querido, não é verdade. O inimigo, sabe, eu não sei se eu já cantei essa música aqui, ó. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele que caiu. Cantei que eu quero ver em nome de Jesus. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele que caiu. Amém, querido? Na véspera de ir para lá, eu fui no médico. Aí o casal da igreja que é enfermeira falou, nós vamos te levar no médico lá, pastor. E nós fomos lá no médico. Chegamos lá no médico, querido. Uma semana antes, o médico tinha ido numa igreja, ouviu a palavra de um pastor e queria entender melhor aquela palavra. Eu ia mostrar o mordido do cachorro para ver se eu podia viajar. O homem estava com um problema na casa dele, o doutor. E ele falou, eu não sei o que fazer. Eu falei, eu sei, vamos orar. Ia ter naquele dia um culto na casa da pastora Lia. Eu falei, hoje mesmo você já vai no culto e Deus vai te abençoar. Querido, em vez de ser uma consulta médica, foi uma reunião de oração lá na sala do médico. O médico começou a chorar e eu falei, eita Deus. E aí o casal que me levou lá falou, ei pastor, eu falei, não tem jeito, a gente nunca está paisana, né?
Até lá no consultório, querido, tive que trabalhar, interceder, clamar. O médico está crente no nome de Jesus, amém? O que a gente pensa que é para paralisar, é para livrar, é para Deus usar, é para fazer se o cachorro não tivesse me mordido, eu nunca teria chegado lá naquele médico. E ele é ortopedista, não tem nada a ver com mordida de cachorro. Ele vai falar, por quê? Porque eu cheguei no sábado, fui pregar na igreja, estava tão cansado, que escorreguei, torci o pé. E eu tive que ir no ortopedista. Olha Deus, aí eu ia reclamar que torci o pé. Alguém me levou no colo para o médico. Olha, quando que alguém ia me carregar no colo? Porque estou pesado. Mas, querido, às vezes a gente tem que passar, olhar para trás e falar, meu Deus. Aí a gente canta, esse é quem tu és. Amém, querido? Para de olhar os teus problemas com os teus olhos. Começa a se colocar lá nos braços do Pai e olhar de cima, porque quem está no colo de Deus, olha de lá, carro vira carrinho, casa vira casinha, mar vira marzinho, inimigo vira inimigozinho, doença vira doencinha, problema vai virar probleminha, mas sai daqui da terra, olha para o alto, de onde virá o teu socorro, daquele que fez os céus e a terra, em nome de Jesus. Era para você ser ejetado agora do banco, correr para o braço do Pai e ficar olhando para todas as suas condições de lá agora, em nome de Jesus. Eu não estou mancando mais, ó. Glória a Deus. E o médico lá, o que eu orei por ele, falou, ó, vai doer muito o tratamento, pastor, nós vamos ter que aplicar um negócio aí e tal. Querido, não está doendo mais. Ele não vai mais aplicar nada que vai doer. Por quê? Porque o diagnóstico está sendo escrito por Deus. Amém, querido? Pastor, não me olha com essa cara não, ainda estou no ponto 3. Versículo 8, diz assim a palavra de Deus, o anjo continuou, coloque o cinto, calce as sandálias, e vamos. E ele continuou falando algumas coisas muito interessantes, esse anjo, querido. Põe a capa, vem, segue-me. Querido, Pedro estava lá dormindo. Eu não sei como ele estava dormindo lá. Eu não sei que roupa que ele estava usando. Parece que ele não estava usando muita roupa. Porque o anjo vem e fala, se veste, quase que dos pés à cabeça. Põe a sandália, né? Coloca o cinto, coloca o que mais? Né? Pega aí a tua capa, vai. Olha, o anjo falou para ele, se veste. Porque agora e levanta, porque nós vamos sair daqui. Querido, o Pedro ainda estava dentro da cadeia, ele ainda ia passar por várias escoltas, até chegar na porta de ferro para poder sair, mas o anjo falou para ele, já se prepara, porque mesmo antes de você chegar lá fora, que é verdadeiramente seu livramento e a tua bênção, você já vai andar de cabeça erguida, como se já tivesse sido abençoado, em nome de Jesus. Ninguém precisa ficar sabendo o teu problema não, querido. Você crê que Deus vai fazer? Então já ande como Deus já fez, em nome de Jesus. A gente cantou aqui que Ele é Deus de promessa. Querido, se você não tem a bênção de Deus, mas você tem a sua promessa, então você já tem a bênção, porque aquele que prometeu é fiel, em nome de Jesus. Creia e viva diferente hoje, querido. Já põe a roupa de abençoado. É uma camisa nova, ganhei lá em Orlando. Aí o irmão falou, você gostou dessa camisa? Eu falei, por quê? Porque eu queria te dar. Amei. Mas nem serviu. Eu falei para minha mãe, não sei o que eu vou fazer. Né? Parece que eu estou mais gordo. Eu falei, não, mas querido, já anda como abençoado, eu vou ficar mais magro. Você vai ver na próxima vez que eu vier pregar aqui. Você vai convidar, né, pastor? Querido, anda como alguém que já está abençoado. Para de andar com cara para alguém perguntar, o que está acontecendo? Tem gente que ama esse vitimismo e Deus detesta. Tem gente que ama vitimismo e Deus detesta. Vamos falar junto. Tem gente que ama vitimismo, mas Deus detesta. Se você crê que a promessa vai se cumprir, dá glória antes de receber. Em nome de Jesus você diga amém. Deus falou para Moisés, para Arão, vai lá e fala para o faraó, meu povo 3 dias no deserto. Para quê? Para que me faça uma festa no deserto. Quem que faz festa no deserto?
aquele que crê que depois de 39 anos e não sei quantos dias ia chegar na terra prometida, mas no terceiro dia, quem ainda estava olhando para 40 anos na frente, já pode festejar, sabe por quê? Porque quem prometeu que vai chegar lá foi Deus, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e quem crê nisso, diga amém. Você teria coragem? Às vezes as pessoas falam para mim na igreja: pastor, eu ganhei uma bênção tão grande, que eu quero fazer um culto de ações de graça. Eu quero convidar você a fazer culto de ações de graça antes de você receber a bênção. Tem coragem? Antes de receber a bênção? Ah, eu quero trocar de carro, então já vou fazer um culto de ação de graça pelo BMW. Não vai ser para tanto, mas não sei o que vai ser. Eu duvido você convidar a igreja para fazer na tua casa um culto de ação de graça, como o povo de Israel que fez no deserto, que não é lugar de festa, é árido, é triste, é ruim, mas eles criam, e o Senhor ia fazer. Querido, em nome de Jesus, começa a agradecer agora a Deus por aquilo que você veio orar aqui na frente agora há pouco. Começa a orar, agradecer a Deus e celebrar por aquilo que mesmo sem ter vindo aqui à frente, você pediu e clamou a Deus. As terças-feiras está tendo oração, você tem colocado coisas diante de Deus, começa a voltar na terça que vem, para dar glória a Deus, não pelo que Ele talvez já tenha feito, mas eu tenho certeza que Ele vai fazer, então você já pode dar glória a Deus, em nome de Jesus. Pedro se veste, se arruma, já sai com cara de abençoado, porque você vai ser. Daqui a pouco você vai estar livre dessa cadeia, então já levanta a cabeça e anda como alguém que está abençoado. Vai no guarda-roupa, pega a melhor roupa que você tiver e vem para a casa de Deus. Pega o gel, passa no cabelo. Eu tentei, que ele faz alguma coisa para demonstrar. Eu ainda não recebi, mas eu tenho fé que vai chegar em nome de Jesus. Olha para a cara da pessoa do lado como alguém que já foi abençoado. Como seria? Faz uma cara de abençoado, por favor. Eu quero ver. Eita, que bênção, tá vendo? É possível viver a bênção antes, e já sorrir antes de receber, porque o Deus que falou que faz, vai fazer, em nome de Jesus. Para de cara de vítima, amém? Sorria, Jesus te ama e eu também. Versículo 10, pastor. Versículo 10 diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, diga automaticamente, e enveredaram pela rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Querido, a gente vê na Bíblia o mar vermelho abrir, mas para o mar vermelho abrir, Moisés teve que agir. Ele teve que ir com o cajado na sua frente, bater num lugar lá, e o Senhor, fala isso para ele, em Êxodo 14, fala para o povo marchar, e você pega esse cajado e vai na frente, abrindo o caminho. Foi assim que aconteceu a abertura do Mar Vermelho. Queridos, a gente vê lá no mar também, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia, e veio uma grande tempestade. O que Jesus faz com o mar e com o vento que estava extremamente perigoso? Jesus faz, acalma-te, aquieta-te. Deus, o Senhor Jesus manda pela palavra que a tormenta cesse. No caso do Mar Vermelho, é usado um instrumento para abrir, há um toque. No caso lá do Mar da Galileia, há uma palavra de Jesus. E aqui? Quando eles chegam, querido, mais ou menos igual aqui. A porta abre automaticamente. Deus não foi lá e pôs a mão na maçaneta, nem o anjo fez isso. Querido, naquela porta de ferro também, não teve uma palavra do anjo, abre, e abriu. Não teve. A porta abriu automaticamente. Por quê? Por que abriu automaticamente, querido? Não teve palavra e não teve ação, mas teve a presença. O anjo estava com Pedro. O anjo estava com Pedro. E quando a gente anda com o anjo do Senhor, querido, as portas que Deus tem para abrir para nós, elas se abrirão automaticamente em nome de Jesus. Tem gente se esforçando, suando, se acabando, tem gente gritando, fazendo. Querido, você faça como Josafá lá em 2 Crônicas 20,
parai e vede o grande livramento que o Senhor fará. O Senhor está falando para muitos aqui, agora é sua hora de descansar, porque porta de ferro, você não dá conta, eu abro automaticamente. Sabe por quê? Porque em você existe uma presença. Em você existe uma presença. A Bíblia diz, querido, que aquele que tem a Cristo tem o Espírito Santo. Quem tem a Cristo aqui, levanta a mão. Glória a Deus, você tem a presença, e as portas que se abrirão para a tua vida serão abertas automaticamente, em nome de Jesus. Porta de trabalho, salário digno com emprego digno, vai se abrir automaticamente. Questões de saúde, situações que você não sonha ou possa pensar, Deus vai fazer automaticamente. Sabe por quê? Por conta da presença. A presença de Deus é o que causa o milagre na nossa vida. É o que vai causar o milagre onde você está. Querido, em nome de Jesus, há uma presença. Sabe, essa semana tive uma luta lá na igreja, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu me lembrei que tinha pregado tempos atrás sobre Gálatas 2:20, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Então eu parei de pensar o que eu vou fazer e comecei a imaginar o que Cristo faria. E aí o que acontece? Vem a solução, porque há uma presença na minha e na tua vida que faz com que as portas se abram, com que milagres sejam causados. Em nome de Jesus, a porta de ferro se abriu, automaticamente Deus trouxe livramento. Versículo 12, está acabando. Versículo 12 diz assim a palavra de Deus: ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Queridos, lembra que em Atos capítulo 2, depois no capítulo 5 a gente vê isso de novo. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que os discípulos da igreja primitiva, os servos de Deus, tinham tudo em comum, a ponto de que eles vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Ninguém tinha nada seu, tudo era deles. Depois a gente vê em Atos 5, Ananias e Safira, que queriam seguir esse modelo, mas aí resolvem mentir na igreja, e eles morrem, porque não precisa fingir, tem que ser. E aí a gente vê aqui Maria, onde Pedro foi lá e a igreja estava orando. Maria não fez o que os outros fizeram. Os outros discípulos tinham entregue as suas coisas na casa de Deus, mas Maria não. Por quê? E por que Maria não entregou a sua casa, querido? Por que ela não vendeu a sua propriedade, que era grande? A casa de Maria era muito rica. Por que eu sei disso? Porque quem foi lá atender Pedro foi uma das empregadas, a Rode. Não foi a empregada, como se só houvesse uma. Maria era rica, mas ela, estava reunida a igreja lá. Se quando Pedro pregou em Atos 2, 3.000 se converteram, não, vamos dizer que numa reunião de oração da igreja, se reúna 10% da igreja, vamos chutar alto. Então, provavelmente na casa de Maria, se 3.000 tinham se convertido no capítulo 2, nós estamos no capítulo 12, e ela reuniu a igreja lá. Será que dá para falar de mais de 300 pessoas na sala daquela mulher? Por que com ela aconteceu isso, queridos? Por que ela não vendeu e entregou a propriedade? Sabe por quê? Porque a Maria possuía a casa, mas a casa não possuía Maria. Maria possuía aquela casa, mas a casa não possuía Maria. Você entendeu que quando Deus te dá uma coisa, é para o louvor da glória dEle? Deus não vai te dar nada para que você apareça, para que você sobressaia, mas tudo que Deus colocar na tua mão, vai ser para que você use para o louvor da sua glória. E Deus está falando que vai te abençoar, mas você tem que dizer hoje para Ele: Senhor, pode entregar, porque aquilo que o Senhor me entregar, eu vou dividir para abençoar a vida da igreja. Querido, abra a tua casa, abra os teus negócios, abra aquilo que você sabe que Deus te deu para servir ao Senhor e à sua igreja. Não permita que as coisas que Deus te deu dominem o teu coração. Ela podia ficar com aquela casa, sabe por quê?
Porque ela estava com a sua porta aberta para a igreja. Ela estava com a porta da sua casa aberta para o Senhor. Em nome de Jesus, para de se preocupar, porque vai quebrar, porque vai cair. Imagina quantas crianças tinham naquele culto, na casa de Maria, naquele momento de oração. E Maria não estava preocupada com isso, porque ela sabia que aquela oração ia fazer ali milagre. Em nome de Jesus, abra a tua porta, abra a tua casa, abra os teus negócios, abra aquilo que Deus te deu. Para de mesquinharia, para de, é meu, eu tenho que cuidar. Não, você tem que entregar, para que Deus venha usar, em nome de Jesus. E quando Deus usar, Ele vai multiplicar, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, semana retrasada, aquele grupo da polícia militar, que fala de droga, maconha, como que é o nome? Proerd, pediu o templo da igreja para fazer a formatura da Proerd. E eu fiquei pensando, será que a gente abre? O nosso templo cabe 1.850 pessoas, e o corpo de bombeiros falou, não tem outro lugar na cidade, pastor. Eu falei, então vai ser aqui na igreja. Querido, aconteceu algo assim, alguns discordaram de mim, mas foi minoria, então eu ganhei. Falei, vai ter. E eu não estava no dia, e eles tiveram ainda que fazer sem a minha presença, cuidar de tudo, receber o prefeito, receber todo mundo lá, e querido, não coube todo mundo, mas foi tão bom e tão agradável. Havia pessoas da cidade de Rolândia que não conheciam o nosso templo, e passaram a conhecer. Domingo passado eles estavam no culto, porque falaram, eu gostei tanto da iluminação, eu gostei tanto do som, eu gostei tanto, e foram lá para ver como que era o culto da igreja. Querido, eu já tenho certeza, não vão deixar mais de ir, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós entendemos, queridos, que aquilo que Deus nos deu, temos o maior templo da cidade, então vai ser usado para o louvor da glória de Deus, em nome de Jesus. E aqueles que ali entrarem vão falar, só pode ser Deus, e vão voltar mais vezes, e vão ficar, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Maria abriu a sua porta e disse, vem igreja, vamos orar. O que aconteceu? Milagre. Deus, a oração, não foi o anjo que tirou Pedro da cadeia. Quem tirou Pedro da cadeia foi a oração da igreja, em nome de Jesus. Quem tirou Pedro de lá foi a oração. Querido, e para terminar aqui, olha, sabe, Pedro estava cheio de Deus. E quem está cheio de Deus não vai para qualquer lugar. Quando Pedro caiu em si, que ele realmente estava livre daquela prisão, que havia realmente um anjo de verdade que tinha livrado ele, o que ele fez? Foi para onde a igreja estava reunida e orava. Para onde você tem ido, querido? Quando você está cheio de Deus, como é o nome do lugar que você tem ido? Qual é o nome do dono da casa onde você vai? Quando você está cheio do Espírito Santo. Infelizmente, as pessoas não vão, depois que recebem bênção e ficam agora relaxadas, porque já não tem mais o que sofrer, ao invés de voltar para a casa de Deus, para o servir mais e melhor, usam os seus pezinhos para irem a lugares que Jesus nunca entraria. Usam os seus pés para entrar em casas que Deus nunca entraria. E que você sabe até o nome da pessoa que eu estou falando, de amigos, amizades, relacionamentos, que Deus já tem te falado há muito tempo. Sai do meio dele, povo de Deus. Está tendo reunião lá na igreja, está tendo oração, pastor Giovanni está convocando para sair pela cidade, para fazer a obra de Deus, mas infelizmente nem todos são como Pedro, que depois de abençoado vão buscar aqueles que oram e que servem ao Senhor, vão se juntar a grupos, que se o Senhor Jesus estivesse no meio, ia ter que fazer assim, para não ficar vermelho com o que se fala e com o que se faz naquele lugar. Misericórdia! É bom falar das bênçãos de Deus, mas é bom entender que depois que você foi abençoado, é melhor que você se mantenha na casa daqueles que buscam e servem ao Senhor com a igreja, em nome de Jesus. Sai desse lugar que você tem ido, e que você já sabe, Deus não está aqui. Tenta pegar aquele copo, pôr na boca e depois fazer uma oração. Fala Deus, ninguém fala aqui assim? Fala Deus. Aqui não é Assembleia de Deus, desculpa.
Eita, Jeová da glória, não brinca, não brinca. Lá em João capítulo 5, um homem foi curado depois de 38 anos que não andava. O que Jesus falou para ele? Ninguém sabe, mas eu vou te contar. Jesus falou para ele: vai e não peques mais. Aí você vai falar: não, Jesus nunca falou isso. Jesus falou isso em João 8 para a mulher samaritana? Não. Para a mulher adúltera? Não. Jesus falou para ela, mas para ele Jesus disse: você está vendo que você foi curado? Agora você vai, mas você, abre lá, João capítulo 5, já é a última coisa, pastor. João capítulo 5, e olha o que Jesus falou para este homem, versículo 14, João 5,14, vamos ler junto que vai aparecer aqui, ó. João 5,14, vamos lá, olha aqui, ó. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Isso não te assusta? Por que depois que você é curado, você ganha força para pecar? Por que depois que você é curado, transformado e abençoado, você ganha ânimo para fazer aquilo que Deus não se agrada? Faça como Pedro, caia em si. Opa, fui abençoado, agora eu vou para o lugar onde a igreja se reúne, para orar, para se consagrar, para agradar a Deus, em nome de Jesus. Às vezes igreja não é fácil. Pedro ficou batendo na porta, quem que foi abrir? Ninguém. Quando ele estava na porta de ferro, a presença de Deus abriu para dar livramento. Só que agora Pedro está diante de uma porta de madeira, batendo e ninguém abre. Sabe por quê? Porta de ferro é porta de livramento, mas porta de madeira é porta de relacionamento. Para livramento Deus faz fácil, mas para relacionamento você vai ter que vir e caminhar com a gente. Aprender a gostar, até do que você não gosta. E conviver com aquilo que Deus está fazendo através de nós, em nome de Jesus. Deus vai abrir para muitos a porta de ferro, automaticamente, mas para que você possa permanecer firme na igreja e ter aqui relacionamento, você vai ter que insistir e bater na porta de madeira, até que alguém ouça. E quem foi lá? Rod, que quer dizer rosa em grego, e ela foi lá abrir a Rosinha, a empregada, uma das empregadas da casa. Você acha que ela foi com boa vontade? Provavelmente não, ela estava com medo, todos eles estavam. Por isso que o dono da casa falou: vai lá abrir, Rosa. E ela foi lá abrir a porta, querido. E aí, olha, os donos da casa não puderam ver aquilo que Rosa viu. Sabe o que Rosa viu lá naquela porta, quando ela abriu? Aliás, ela só olhou pela fresta. Ela viu a resposta da oração. Querido, se você ousar hoje colocar-se na presença de Deus e sem medo caminhar, você vai ser aquele que primeiro vai ver a resposta da oração que a igreja tem feito em nome de Jesus. Amém? Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Glória a Deus. Glória, fala com Deus. Fala com Deus, fala com Deus. Senhor, eu não estou conseguindo enxergar segundo a tua agenda. Eu ainda estou acreditando que os homens têm domínio na terra. Pede perdão para Deus e fala: hoje, põe colírio nos meus olhos, para que eu enxergue como o Senhor enxerga. Querido, fala para Deus: Senhor, às vezes eu acho que eu estou sendo paralisado, quando na verdade eu estou sendo guardado, eu estou sendo livrado. Fala para Deus: Senhor, eu tenho tanta fé que o Senhor vai fazer, que hoje eu já vou andar como se o Senhor tivesse feito. Senhor, eu quero ser tão cheio da tua presença, que eu nem precise fazer, vai acontecer automaticamente, por conta da presença do Senhor. E enquanto isso, eu estarei firme na igreja, no lugar de oração e de comunhão. Eu não vou pôr os meus pés para ir por caminhos que o Senhor não se agrada. Eu vou estar neste lugar, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar pela primeira IPI de Ourinhos, e porque, ó Deus, eu tenho certeza que aquilo que o Senhor tem falado nesta noite, é aquilo que o Senhor verdadeiramente vai fazer. O Senhor está para abrir grande porta para esta igreja, Pai. O Senhor está para abrir portas de ferro. Oh meu Deus, coisas que os homens estavam achando que a sua agenda iria trazer impedimento.
mas o Senhor vai prosperar o caminho daquele povo que está no lugar da comunhão, da oração. Ah, Senhor, que não vai buscar solução em outra coisa, a não ser naqueles que oram, que te buscam. E Senhor, mesmo que tenham dificuldade de estar juntos, vão bater nas portas de relacionamento, até que elas se abram, e as grandes coisas do Senhor aconteçam. Senhor, nos ensina a viver assim, nos ensina a crer assim, nos ensina, Senhor, para que ao Teu nome de novo seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Fica de pé, querido, só um pouquinho, ninguém vai vir aqui na frente, mas aonde você está, eu queria que você colocasse a mão no teu coração. E se nessa noite, de alguma maneira, você foi tocado por Deus, eu queria que você orasse dizendo assim comigo, com a boca aberta, falando: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua voz, me ajuda a olhar como Tu olhas, a viver como aquele que tem a presença do Espírito Santo em si, para assim viver grandes livramentos, em nome de Jesus, amém. Aplaude a palavra do Senhor. Deus abençoe.